Bom dia a todos, salve Maria. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade do Instituto Santo Atanásio de possibilitar que eu venha palestrar nesse evento tão importante. É muito importante que nós também tenhamos uma defesa, como as duas palestras anteriores também ilustraram, da defesa dos princípios, da moral, do que é realmente ser católico. Sem essas virtudes, sem esses instrumentos de ação, não seria possível, em hipótese alguma, nós revigorarmos o movimento católico e muitos jovens passando aqui salutar, porque somente uma fé firme, um coração ardente, uma esperança sólida vai nos possibilitar fazer com que esse Brasil ele realmente seja aquilo que ele é. E é isso que eu gostaria de tratar na palestra de hoje. Mas, antes de começar a falar, eu gostaria de fazer uma oração. Podemos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema da minha palestra, uma mensagem de Fátima para o Brasil, ele surgiu com a ideia de um curso que eu ministrei no Instituto Santo Atanásio, que foi História de Portugal Medieval. E estudando a história de Portugal medieval, a gente começa a aprender o que realmente somos e o que realmente nos move como brasileiros. Se nós pensarmos que o processo de formação do Reino de Portugal ele durou aproximadamente 7, 8 séculos, desde o momento em que as tribos celtíberas ocuparam a região até a formação do Condado Portucalense e, posteriormente, o Estado de Portugal em 1139, a gente vai perceber que os espíritos que moviam, as virtudes que estavam dentro daquele país, permitiram que houvessem homens com virtudes heróicas, com sentimento de propósito, com capacidade de dar a sua própria vida para um ideal. E aí, dentro dessa situação de virtudes, dentro dessa questão fundamental de saber o que devemos ser, quais são os nossos princípios, o porquê que nós devemos defender algumas coisas, mesmo que isso custe a nossa vida, fez com que Portugal se tornasse o primeiro Estado na Europa, o Estado formado dentro daquele continente. E, além disso, a gente trouxe muitas coisas importantes para a nossa própria civilização. As formas iniciais de a gente compreender isso, ela passa muito por onde que Portugal foi chamado, por onde que Portugal se formou. E é para isso que a gente precisa de um pouco de história, porque se nós desejamos, inclusive, fazer a defesa da fé católica, fazer a defesa da nossa bandeira tão bonita que está aos pés de Nossa Senhora agora, é necessário que a gente compreenda aquilo que está em jogo no nosso país. Nós acabamos de passar por uma eleição dificílima, nós estamos passando por momentos muito complicados por momentos muito complicados na nossa vida nacional, e tudo isso tem levado à formação de centros como esses e de outras possibilidades de falar assim, alguma coisa está errada. Eu não sei muito bem o que é, mas alguma coisa está errada. E só de saber que algo já está errado, já é o primeiro passo. Chesterton ele dizia que se você está no precipício, um progresso é você realmente dar um passo atrás. Então, é para isso que a gente precisa dar um passo atrás, para saber o que nós somos e como defender. Em 1139, Dom Afonso Henriques ele estava quase que conquistando o império, o início do Reino de Portugal. E haveria uma batalha muito importante contra os mouros naquele momento. E naquela situação, naquele estado de coisas, houve a aparição do anjo para Dom Afonso Henriques,
E Dom Afonso Henriques ele começa a ouvir a mensagem que estava para ser dita. E esse anjo ele trazia a verdadeira vocação de Portugal. E essa verdadeira vocação de Portugal, ela é muito mais religiosa do que qualquer outra coisa. Ela é uma defesa muito firme daquilo que Portugal é. Mas, como o Dom Afonso Henriques ele era uma pessoa que tinha virtudes heróicas, que ele já conhecia muito bem a fé, ele, conversando com o anjo, ele fala assim, não, tudo bem, mas eu já creio isso, se você veio reforçar, isso é muito bom. E aí, ao reforçar essa ideia, ao reforçar essa posição, ele fala assim, seria muito bom que você fosse conversar com os mouros, conversar com os árabes que eu enfrentarei naquela batalha, que é a Batalha de Eurique, de 1139, e pedir para que houvesse uma genuína conversão daquele povo. Pois bem, o anjo fala com o Dom Afonso Henriques, a Batalha de Eurique, e em 1139 é formado o Reino de Portugal, e esse Reino de Portugal ele começa então a descer pela Península Ibérica e aos poucos vai conquistando todo aquele território. Em 1147 tem a conquista da cidade de Lisboa, e a cidade de Lisboa ela torna-se a capital do Império Português, e o processo de finalização do Império Português ele se dá em 1279 com Dom Dinis, e Dom Dinis ele é aquele responsável por fazer com que a estrutura geográfica do país de Portugal se torne como agora. Só faltava o Algarve para ser conquistado, e o Algarve ele será conquistado um pouco mais para frente, como, por exemplo, o nosso Nordeste infestado por petistas hoje. Esse é o nosso Algarve. Então, nós precisamos exatamente ter esse senso de reconquista. Nós estamos, aos poucos, reconquistando o nosso país, reconquistando as nossas tradições. Pois bem, acaba o processo de reconquista, tem a Batalha de Aljubarrota, de 1383 a 1385, acaba a dinastia Alfonsina, passa para a dinastia de Avis, o mestre de Avis ele assume o trono de Portugal, e a partir daquele momento todas as condições iniciais para a expansão marítima está dada. Não é à toa que Luís Vaz de Camões, nos seus primeiros versos, ele diz: as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares ainda nunca dantes navegados, passaram por ainda além da Tapobrana. Esses 4 versos iniciais mostram claramente qual que é o princípio e qual que é o valor de Portugal e qual que é a sua vocação. E essa vocação ela foi realmente reafirmada em uma das 3 mensagens de Fátima. E é por isso que a palestra que eu estou dando para vocês agora se chama Uma Mensagem de Fátima ao Brasil. Durante muito tempo, nossa pátria ela foi infestada por ideologias autóctones, alienígenas, que não compreendem aquilo que nós somos e não têm sentido real daquilo que o povo brasileiro, que faz parte de uma dinastia lusitana, faz parte. Então, se nós desejamos seguir essa mensagem que Nossa Senhora de Fátima disse a Portugal, para os 3 pastorinhos, reze o rosário, tentaremos consagrar a Rússia e reanimar e reavivar a vocação de Portugal, que é uma vocação brasileira, a gente precisa começar a entender algumas coisas. E dentro desse processo de entendimento, eu gostaria de tratar nessa minha palestra de 3 tópicos principais. O primeiro deles é o processo político no qual se sedimentou as bases nacionais. O segundo é o processo educacional e a importância dos jesuítas na consolidação de um aparelho de educação, de propagação da verdade e de catequese dos indígenas. E o terceiro é o aspecto cultural. Para mim é uma coisa tão ruim, é um sentimento tão doloroso de ver que nós já tivemos na vanguarda da civilização ocidental em outros tempos, e agora nós padecemos, inclusive, de ter uma possibilidade de alguém, nesse contexto tão brilhante como hoje, de escrever simplesmente uma obra literária
que fale realmente quem nós somos, quais são os nossos problemas, por onde que está caminhando. Pois bem, dentro da primeira questão, que é a questão política, eu gostaria, para além de tratar sobre as questões enquanto o Brasil era colônia de Portugal, tratar sobre o Brasil já independente após o 7 de setembro de 1822. O primeiro aspecto que a gente deve trabalhar é a inteligência do povo brasileiro, principalmente de José Bonifácio, nesse caso, que tinha como objetivo manter o Império unido, manter todas as posses portuguesas unificadas, porque ele estava vendo exatamente o problema que estava acontecendo nas repúblicas hispânicas, desilusões, desmembramentos. O vice-reino do Prata ele tornou-se Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile. Então, essa destruição do Império Hispânico, levado a cabo principalmente pelos caudilhos que, em sua sede de poder, em seu orgulho, em sua prepotência, criaram nacos de poder que impediram que houvesse a concatenação de um país verdadeiramente forte e verdadeiramente capaz de defender os princípios que os trouxeram. Então, José Bonifácio ele tem um primeiro grande inimigo, e esse primeiro grande inimigo é Gonçalves Ledo. Gonçalves Ledo era um conhecido dele, mas tinha posições políticas completamente diferentes. Enquanto na Assembleia Constituinte, a Assembleia Brasílica, que tomou espaço em 1823, Gonçalves Ledo ele defendia um país descentralizador de poder, ele defendia inclusive uma república em certa medida. José Bonifácio ele falou assim: não, nós somos monárquicos, nós somos imperiais e nós devemos manter essa tradição custe o que custar. Nós não podemos cair no engano de fazer com que o Brasil ele se torne um país fragmentado, porque seria muito fácil para potências estrangeiras naquele momento fazer com que o Brasil fazer com que a terra que tanto os bandeirantes quanto navegadores tiveram tanta dificuldade de conquistar fosse em questões de 5, 10 anos desmembrado, e aquilo que nós conhecemos como Terra de Santa Cruz jamais existiria. Nós não estaríamos aqui reunidos em um país de 8.500.000 quilômetros quadrados de área para fazer o que devemos fazer. Pois bem, José Bonifácio ele vence o debate na Assembleia Brasílica, ele vence as discussões e temos a Constituição de 1824. E essa Constituição de 1824, ela é fundamental para nós por dois detalhes importantes. O primeiro é que colocava que a terra de Santa Cruz, a terra de Vera Cruz, era realmente católica. Já existia dentro daquele documento que a religião oficial do país era o catolicismo romano. Com liberdade religiosa para algumas coisas, mas sabendo, sempre subordinada à igreja, sempre subordinada ao catolicismo e sempre defendendo esses princípios que nos construíram. Pois bem, um outro ponto importante é que dentro dessa Constituição estabelecia que o imperador ele teria o poder moderador. E esse poder moderador ele é quase como uma chave de eliminar tensões políticas em momentos de maior dificuldade. O primeiro reinado ele acaba, infelizmente, de forma trágica, com a abdicação de Pedro I, na Brilhada. A gente passa por um momento difícil entre 1831 e 1840, que é o chamado período regencial. Naquele momento, o Brasil ele estava realmente com muita dificuldade de manter o seu território coeso, por uma série de guerras civis, por uma série de movimentos como Sabinada, Cabanagem, Balaiada. Todos esses movimentos ameaçavam a unidade do Império, mas existia sempre a possibilidade, por meio de virtudes de homens como Bernardo Pereira de Vasconcelos, um homem fundamental para entender a origem do conservadorismo brasileiro. Inclusive, tem um livro aqui, Elogio ao Conservadorismo, de João Camilo de Oliveira Torres, que vale a pena ler. E tudo isso é muito importante, porque manteve-se o Império,
o Império sobreviveu, o Segundo Reinado ele começa, e o Segundo Reinado ele mostra o auge da construção nacional. E dentro do auge da construção nacional, o Brasil ele começa a participar da fortaleza que é a civilização ocidental. O Brasil ele passa a ser respeitado em sua política externa, ele passa a ser respeitado em sua política interna. Ele tinha a segunda marinha do mundo na década de 1850, 1860, só perdia para a marinha britânica. E um incidente que mostra exatamente a força imperial, a força daquilo que o Brasil sempre demonstrou ser, foi a questão Christie, de 1862. Essa questão envolvendo um litígio entre marinheiros britânicos aqui no território nacional, obrigou, depois de uma mediação do Império Português, uma desculpa formal por parte dos britânicos, e isso colocou o Brasil muito em evidência. Colocando em evidência o Brasil, foi possível chegar a tal nível de prestígio que, em 1876, Dom Pedro II ele é convidado para a Conferência da Filadélfia, e essa Conferência de Filadélfia ela é capaz de mostrar, pela diplomacia de prestígio e pelo tudo que Dom Pedro II, homem de virtudes heróicas, um homem santo, um homem que realmente estudava e tinha uma vida intelectual de peso, falava 23 idiomas, ele realmente conseguia atrair a atenção de todos os impérios da Europa e inclusive da República Americana. O início do problema político no Brasil ele começa na década de 1870 com o chamado Manifesto Republicano, que diz: nós somos da América e queremos ser americanos. Quando essa frase é dita pelos grandes cafeicultores e por alguns membros da maçonaria, isso acaba dificultando a coesão do país. Em 1873, a Convenção de Itu forma o Partido Republicano Paulista. E esses dois eventos eles dão início a um processo que, na década de 80, terá grande dificuldade, seja pela questão militar, pela questão republicana, pela questão abolicionista e pela questão religiosa, para levar, enfim, ao colapso do Império. E esse colapso do Império, se pudemos ter uma data em que estava praticamente sacramentado, foi realmente o dia 13 de maio de 1888, a assinatura da Lei Áurea, quando a princesa Isabel assina aquela lei que liberta os escravos dos grilhões que os aforjavam. E, a partir daquele momento, Barão de Cotegipe diz para a princesa Isabel: você acabou de livrar um povo, mas perdeu o seu império. A partir daquele momento, o Brasil entra numa fase muito difícil na sua vida política, e nós sofremos as consequências dessa inversão de valores até hoje. Só para vocês terem uma ideia, entre 1889, Proclamação da República, e 1898, portanto, uma década, o Brasil ficou em 4 guerras civis. Movimentos no Rio de Janeiro, a Revolta Federalista, a Revolta da Armada e a Guerra de Canudos. O Brasil teria uma dificuldade muito grande para se estruturar e uma dificuldade muito grande para poder, pelo menos, sobreviver econômica, política ou socialmente. A partir de um movimento frágil, de uma organização não tão sólida, feita pelo presidente Campos Salles, a política dos governadores, o Brasil ele tem um mínimo de governabilidade, mas nunca mais teve a própria conexão do povo com seus representados. E isso é um problema muito sério hoje, porque a gente vê a Câmara dos Deputados infestada de pessoas que não nos representam. Nós não elegemos a maior parte dos nossos representantes, porque partidos puxam um ou outro político para poder ocupar algum cargo lá no Congresso, e a gente fica sem essa verdadeira representatividade. Não é à toa que, enquanto o Brasil, Império, ele teve uma Constituição, o Brasil republicano ele tem uma tradição de 30 em 30 anos trocar sua Constituição. Então, Constituição de 1891,
1934, 1937, 1946, 1967 e a nossa Constituição tão bela cidadã de 1988. Isso, do ponto de vista político, é muito importante, porque se nós entendermos que o Brasil ele já fez parte do auge da civilização, do auge da força política em qualquer aspecto, olha para o Brasil hoje, chamado de anão diplomático por Israel, sem nenhuma participação política em decisões importantes e à mercê de globalismos e de eurasianismos que estão basicamente dilacerando a nossa nação. Do ponto de vista educacional, a situação é pior ainda. E ela é pior ainda porque a partir de 1532 começa de fato o período de consolidação da colonização no Brasil. E quem vem fazer esse processo educacional no país são os jesuítas. E os jesuítas eles tiveram função relevante não só na parte educacional, mas na parte geoestratégica do país. Se nós observarmos a colonização do norte do país, principalmente na Amazônia, você vai ver que houve o estabelecimento de muitas missões jesuíticas, seguindo um padrão dendrítico de ocupação por meio dos rios. Então, esse tipo de ocupação, essa defesa dos indígenas, impedindo que os indígenas, inclusive, fossem escravizados pelos portugueses e mantendo a coesão interna, tentando levar esses indígenas para a salvação de suas almas, para conhecer nosso Senhor Jesus Cristo e conseguir manter a fé católica viva, inclusive nesse povo autóctone, a gente vê a importância basilar dos jesuítas. Dentro de um pouco menos de 200 anos, os jesuítas consolidam a educação no Brasil, uma educação de base, começavam a ensinar pelo menos o básico da língua portuguesa. Alguns indígenas eles começavam a se comunicar. Os jesuítas antes tiveram que aprender a língua tupi, tiveram que aprender outros idiomas para poder rezar missas muitas vezes, rezar missas não, mas poder conversar com os indígenas, tentar fazer algum tipo de contato mais próximo, catequizá-los, e isso sem que houvesse uma gramática tupi. Então, foi algo verdadeiramente heróico que eles fizeram. Pois bem, no século XVIII, chega Dom José I ao trono de Portugal e ao seu lado chega o Marquês de Pombal. Naquele momento, Portugal já era uma potência secundária nas relações internacionais e precisava desesperadamente de recursos financeiros e de mão de obra para manter um pouco de seu império. Então, uma das possibilidades que Marquês de Pombal fez foi retirar o poder de uma família chamada Távora, na cidade de Lisboa, para conseguir os seus recursos, para ter condições de desenvolver as suas capacidades marítimas e comerciais. Além disso, eles precisavam aqui no Brasil de mão de obra no norte para poder fazer algum extrativismo nas drogas do sertão. Como o tráfico de negreiro ele já estava bastante tenso no Sudeste por causa da mineração e também por conta do Nordeste na cana, a solução foi uma estratégia de fazer com que os indígenas eles começassem a trabalhar como escravos. Os jesuítas prontamente falaram, não, isso não pode acontecer. Entrou-se uma briga muito grande entre o Estado português e os jesuítas, levando à expulsão deles em todo o Império em 1759. A partir desse momento que os jesuítas foram expulsos de todo o Império Português, o Brasil ele passa a ter um problema educacional de base muito grande. E esse problema educacional de base muito grande que temos hoje chama-se analfabetismo. Nós não conseguimos, até hoje, vencer definitivamente essa mazela educacional que tanto nos limita e que faz com que nós nos tornemos os últimos colocados em qualquer teste internacional, seja de qualquer área, seja de qualquer
matéria. E isso posto, depois, no século XIX, com a vinda da família real para o Brasil, o objetivo foi a estruturação de uma escola de belas artes, foi a estruturação de faculdades, faculdade de Direito, faculdade de Medicina, mas o cerne mesmo, que é a educação de base, que é a educação que é necessária para formar pessoas, foi durante muito tempo relegado. Dom Pedro II, ele teve a ideia de criar o Colégio Pedro II, que talvez fosse uma possibilidade de sanar esse problema, de sanar essa doença, mas ficou se concentrado muito na cidade do Rio de Janeiro. A partir deste momento, você tem o desenvolvimento de algumas universidades, de algumas faculdades. Universidade mesmo no Brasil, aqui a UFPR é a primeira a ser construída, mas o problema educacional ele continua e ele é uma desgraça para o Brasil. Nós devemos pensar então que quando um Estado ele tende a pegar as prerrogativas que é de direito legítimo da Santa Madre Igreja de educar o seu povo e de fazer com que eles tenham uma formação decente para salvar suas almas, a gente começa a ter complicações verdadeiramente grandes. No século XX, por exemplo, a partir da década de 30, Getúlio Vargas ele cria o conceito de escola nova e baseado nos ideais positivistas, tende a fazer com que os estudantes eles apenas sirvam de instrumento para um trabalho ou ser bons cidadãos, mas esquecendo de elencar essas virtudes morais, essas virtudes heróicas que tanto são fundamentais para o desenvolvimento de uma nação. A partir disso, você tem um enfraquecimento brutal do catolicismo no Brasil, dali para frente. Mantém-se alguns pontos luminosos em alguns centros, mas dali para frente a gente começa a ter problemas. Isso é agravado na década de 60, quando a estratégia de Antônio Gramsci ela é implementada no Brasil. E aí, nesse momento, as universidades elas passam a ser verdadeiramente esquerdistas e, consequentemente, dificultando a elevação da moral e dificultando a possibilidade de fazer com que o Brasil realmente seja um país que ele merece ser. Isso permitiu com que houvesse o crescimento de um Paulo Freire, por exemplo, que é um absurdo ele ser considerado o patrono da nossa educação, sendo que você colocar a base socioconstrutivista como princípio de educação impede que as pessoas entendam verdadeiramente a verdade. Isso vai minar a capacidade intelectiva, vai vai desordenar o seu espírito e a sua vontade dificilmente ela será levada para o bem, que é o objetivo final da nossa vida. A partir da década de 80, o problema se agrava ainda mais com a tomada desses iniciados na estratégia como professores universitários. O nível estudantil cai demasiado, ficam sem dificuldades de estruturar algum tipo de reação. E hoje, se nós tentássemos entrar nas universidades, se nós tentássemos fazer algum tipo de ação, nós seríamos barrados. Muitas vezes, algumas pessoas que desejam ter um nível de mestrado ou um nível de doutorado aqui no Brasil, quando se apresenta a uma banca, ele realmente será brecado, porque lá se tornou um verdadeiro covil de leões contra o movimento católico e contra o movimento conservador. Então, é salutar a iniciativa que o Centro Dom Bosco tem também de criar a Universidade de São Jerônimo, fundamental para abrir esse debate, fazer com que o Brasil realmente ele tenha mais condições de ter novas ideias circulando, e uma vez tendo novas ideias circulando pelo país, a gente consegue fazer o contraponto, e aí sim a gente consegue estabelecer realmente a verdadeira dialética. Se nós temos uma dialética de esquerda com esquerda, na verdade a gente está sendo falso.
Dialética para eles, tudo bem, porque eles têm diversos movimentos esquerdistas ao longo do tempo. Só que para estabelecer a verdadeira dialética e o compromisso velado com a verdade, nós precisamos de todos os campos e de todas as formas de conhecimentos que nos levam a permitir entender quais são os problemas, quais são as soluções, onde estão os óbices, e a partir desse momento buscar a verdadeira sabedoria. Na questão cultural, o problema é mais grave e com muito mais dificuldades de se entender. O Brasil ele é fruto também de uma literatura europeia que tem seu primeiro ponto no Brasil a Carta de Pero Vaz de Caminha. E dentro dessa Carta de Pero Vaz de Caminha, como se fosse a nossa certidão de nascimento, já tem as linhas básicas, as linhas mestras do que deve ser o Brasil e de como esse país deve se portar perante os desafios que serão colocados no futuro. Essa Carta de Pero Vaz de Caminha ela é fundamental, e nos séculos seguintes nós temos o Barroco, e o Barroco principalmente com o Padre Antônio Vieira e o seu sermão e os seus sermões. Sermão da 60ª é um sermão antológico que busca entender a noção conceptista dele, entender os problemas, entender como deve ser tratado as questões teológicas, as questões morais. E também temos Gregório de Matos Guerra na poesia, e essas duas personalidades elas vão fundar verdadeiramente a cultura brasileira. No século 17 e 18 passa-se do Barroco para o Arcadismo, e o Arcadismo ele tem um pouco menos de religião, mas mesmo assim ele mantém ainda o tripé da nossa civilização ocidental, porque ele vai retomar aos conceitos de beleza da Grécia. E isso é fundamental porque, inclusive, se a gente tem um professor muito importante hoje, como Carlos Noguet, escrevendo sobre a arte do belo, entender que a beleza foi estudada a sua exaustão na Grécia é, sim, uma maneira de a gente entender e contemplar aquilo que é bom, e contemplando aquilo que é bom, a gente consegue realmente estruturar a nossa vontade para que ela deseje o bem. Dentro desse século, a gente tem produção literária, começam a surgir nomes importantes na literatura brasileira, e no século XIX é quando realmente a cultura brasileira ela se desponta. Com a chegada da família real ao Brasil, tem o estabelecimento da Biblioteca do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, quando a família real ela sai do Porto de Lisboa e ela vem para o Brasil, apenas se você tinha 2 navios que carregavam uma quantidade monumental de livros. Essa era a importância, eles salvaram livros em uma guerra. E hoje tem muita gente que queima livro para poder fazer fogueira. E isso é realmente bastante interessante de a gente entender. Pois bem, criaram também a Academia de Belas Artes, tem o Jardim Botânico. Então, todas as áreas do conhecimento da civilização ocidental que a Europa, durante muito tempo, trouxe e tentou estabelecer, foi trazida para o Brasil, porque realmente o Rio de Janeiro passava a ser uma capital de uma monarquia europeia, e essa monarquia ela precisava de uma cidade com estrutura. As guerras napoleônicas elas acontecem, acaba com a Batalha de Waterloo, com a derrota de Napoleão. Depois disso, tem o Congresso de Viena, que vai, inclusive, ensejar a elevação do Brasil a nível de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. E a partir do reafirmamento da amizade de Portugal e de França, vem para o Brasil a chamada Missão Artística Francesa. E essa Missão Artística Francesa, liderada por Jean-Baptiste Debré, teve como objetivo pintar
a maior parte dos quadros sobre a história política e a história cultural que se tem do Brasil no Rio de Janeiro. Existe um quadro muito bonito que é de uma menininha segurando a bandeira do Brasil, e aquela é uma das pinturas mais belas que representam o que nós estamos defendendo. Nós estamos defendendo a nossa continuidade, porque o bem que a gente faz na Terra é ter filhos e não ter bens. Então, isso é muito importante que a gente defenda. A partir disso, o Brasil ele tem o desenvolvimento do romantismo, e o romantismo ele vai, aos poucos, ganhando força, as suas 3 gerações, com Gonçalves Dias, vai passando a primeira geração, a segunda geração, que é o superromantismo de Casimiro de Abreu, e depois vai para a terceira geração do romântica, e aqui a gente já tem o início da construção do que é ser brasileiro. E o que é ser brasileiro a gente começa a entender por uma leitura, por exemplo, como A Senhora, como o Guarani, como outros poemas, como a Canção de Exílio. Na década de 1880 começa o realismo com Machado de Assis, e Machado de Assis ele é realmente o autor mais importante na literatura brasileira, porque apesar de ele não ter um sentimento religioso muito forte, ele realmente era quase que um nihilista, ele conseguia compreender firmemente o que estava passando na sociedade brasileira, e ele conseguia descrever com qualidade e com muita precisão todos os problemas da vida humana nesse país. Isso é fundamental, porque nós já participamos daquilo que de melhor a civilização ocidental produziu em termos de cultura. Nós poderíamos facilmente comparar um Machado de Assis com um William Shakespeare, por exemplo. Isso não seria nenhum tipo de escárnio se nós fizéssemos isso. As obras dele, o Alienista, são obras antológicas. A partir do século XX, a situação começa a ficar muito pior, começa a ter dificuldades de produção literária, e chega a Semana de Arte Moderna de 22. E a Semana de Arte Moderna de 22 ela é inaugurada com o poema Os Sapos, que é uma crítica ferrenha a Olavo Bilac, o seu parnasianismo. E, a partir deste momento, o que acontece é que toda aquela tradição europeia, ocidental, cristã, que foi legada pelos últimos 4 séculos, começava a ser destruída. Então, a primeira geração ela vem em 22, a segunda geração em 1930 e a terceira geração do modernismo em 1945. Para vocês terem uma ideia, 2 livros me vieram à cabeça quando eu estava construindo essa palestra: Macunaíma de um lado e o Guarani do outro. Enquanto o Guarani de José de Alencar ele realmente tentava trazer para aquele indígena virtudes cristãs e virtudes elevadas, Macunaíma não. Macunaíma era exatamente o oposto. Vamos fazer com que o Brasil seja visto pelo que ele é, entre aspas. Pelo jeitinho, pela essa malandragem, é o índio que vai roubar aqui, que vai tentar ganhar uma vantagem acolá. E tudo isso vai mostrando que essas virtudes que nós tanto defendemos já não estavam mais na cabeça dos intelectuais. Isso gera um problema muito grave, muito sentido, e isso faz com que nós tenhamos uma dificuldade de manter o movimento cultural brasileiro forte hoje. Então, veja, a gente tem um momento tão cheio, rico de experiências, rico de matéria-prima, mas ninguém consegue compilar isso em, por exemplo, um livro para dar um sentido. E uma mente sem imaginação é uma mente que realmente não vai conseguir entender os problemas mais complicados, como filosofia ou teologia. Então, primeiro, a gente recheia o nosso imaginário, a nossa cabeça de literatura, forma-se a possibilidade das vidas possíveis, e dentro das vidas possíveis nós conseguimos entender as experiências humanas, e entendendo as experiências humanas a gente pode ter uma possibilidade de entender se isso aqui pode ser feito ou se aquilo ali não pode ser feito. Pois bem, começo com a minha conclusão, dizendo que a mensagem de Nossa Senhora de Fátima é um chamado para a nossa verdadeira vocação.
E o Brasil, por tudo que eu já disse, é fruto de um processo que tem início lá em 1139 com Dom Afonso Henriques, e nós devemos manter essa tradição sólida, firme e bem estruturada. Para isso, necessitamos de 3 coisas. A primeira é a política, que eu havia dito como primeiro, ela deve proporcionar o bem comum. Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, eles brilhantemente afirmaram isso. O segundo ponto, a educação deve realmente se voltar para a verdade, para que haja a possibilidade de entender as coisas e não ficar criando abstrações que não estão de acordo com a realidade. E, por fim, a cultura ela deve realmente contemplar o que é belo e deve realmente contemplar o que é bom. Somente assim a gente consegue, aos poucos, retirar esses escombros no qual nós nos enfrentamos e possibilitar a reemergência daquilo que realmente nós somos como nação. Um país católico, ocidental, que faz parte de uma tradição heróica e consequentemente, deve ser o farol da humanidade. Nós temos um povo maravilhoso, que tem todas as condições de ser o sal da terra e a luz do mundo. E, por fim, eu termino com uma frase que complementa os 2 mistérios mais importantes, na minha opinião, da mensagem de Fátima. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Então, rezemos o rosário e lutemos pela nossa nação. Obrigado.